Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nós estamos na semana 4 do PET 2 de Língua Portuguesa. Nessa semana, nós vamos falar sobre o eixo temático Linguagem e Língua. O tema de hoje é concordância verbal e concordância nominal. Nesta semana, você irá analisar a presença dessas concordâncias em alguns textos. Vamos lá? Para começo de conversa, observem a frase seguinte: o cabelo do menino é muito bonito. Então, aqui cada uma dessas palavras pertence a uma classe gramatical, como vocês podem ver, né? Nós temos artigo, substantivo, preposição, outro substantivo, verbo, advérbio e adjetivo. E aqui está separado o sujeito da oração, o cabelo do menino e o predicado. É muito bonito. Perceba que todas as palavras concordam que o número é o singular, que o gênero é o masculino e que a pessoa do discurso é a terceira. Isso demonstra que a frase tem uma boa concordância nominal e verbal. A concordância nominal acontece quando há concordância em gênero. Quando falamos de gênero, é masculino ou feminino. E quando falamos de número, é singular e plural. Então, tem que haver a concordância de gênero e de número entre o substantivo e seus determinantes, que são adjetivo, artigo, numeral, etc. Então, aqui, nesse caso dessa frase, o cabelo do menino é muito bonito, nós temos aqui uma regra geral da concordância verbal que diz o seguinte, que o verbo de uma oração, no caso o verbo deve concordar em número e pessoa com o núcleo do sujeito, que no caso aqui é cabelo, que é o substantivo. Então, se cabelo é masculino singular, eu tenho que fazer a concordância dos outros elementos que acompanham esse núcleo do sujeito, substantivo, também vão ficar no singular e no masculino. Então, eu tenho todas as palavras aqui no singular e no masculino para fazer a concordância com esse núcleo do sujeito, que é o substantivo cabelo. Já a concordância verbal acontece quando há concordância em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira. Eu, tu, ele ou ela, entre o verbo e seu sujeito. Quando eu falo de sujeito, eu estou falando do elemento sintático. Quando eu falo de substantivo, eu estou falando da classe gramatical da palavra. Então, aqui nós temos o verbo como eu disse. Então, aqui vai acontecer a concordância verbal entre o verbo e as demais palavras da oração. Também deve haver essa concordância. O verbo ele está na terceira pessoa do singular. Então, as demais palavras também ficarão no singular, né? Fazendo a concordância com o sujeito, que no caso é o cabelo do menino. Então, fica no singular. Se eu passar esse sujeito para o plural, o verbo também passará para o plural. Então, os cabelos dos meninos são, não é? Então, se transformaria em são, fazendo a concordância com o sujeito. Então, vamos fazer algumas atividades relativas à concordância? Anote aí no seu caderno cabeçalho, semana 4, PET 2 de Língua Portuguesa, nome, turma, nome do professor e vamos iniciar as atividades. Número 1, leia as frases seguintes e corrija os problemas de concordância verbal ou nominal que elas apresentarem. Letra A. É realmente louvável os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar. Portanto, qualquer que sejam os resultados, agradecemos muito. Observem que aqui eu tenho esforços, que é um substantivo, ele está no plural e ele está no masculino. E aqui eu tenho uma expressão que está no singular. Então, como que eu vou fazer essa concordância? Eu vou passar essa expressão também para o plural.
São realmente louváveis os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar. Agora vejam bem, portanto, qualquer que sejam os resultados. Qualquer também está no singular, mas aqui eu tenho resultados, que está no plural. Então, eu tenho que fazer a concordância aqui também. Então, vai ficar, portanto, quaisquer que sejam os resultados, agradecemos muito. Letra B. Quando eu reaver os livros, nunca mais os emprestarei. Vejam bem que eu tenho aqui um verbo no passado e aqui outro no futuro, né? O verbo reaver é derivado do verbo haver. Então, como que eu vou fazer essa concordância? Eu vou modificar aqui. Quando eu reaver os livros, nunca mais os emprestarei. Aí eu estou fazendo a concordância, né? Ajustando aqui o tempo verbal. Ou poderia ser também, para manter o passado, eu posso falar quando eu reouvi os livros, nunca mais os emprestei. Aí, no caso, eu teria que modificar esse tempo aqui também, para fazer a concordância. Letra C. Para quem a entrada é proibido? Quando eu tenho a presença do artigo a antes de proibido, necessário, eu vou ter que utilizar a concordância de acordo com esse artigo a. Então, sempre que aparece o artigo, eu tenho que fazer a concordância aqui. Então, não vou poder utilizar o masculino. Vai ficar, para quem a entrada é proibida? Então, houve a concordância com o artigo que vem antes do substantivo entrada. Letra D. Os alienados sempre mantêm-se neutros. Aqui nós temos o verbo mantém e aqui nós temos o alienados, que é o núcleo do sujeito. Eu tenho que fazer a concordância entre esses dois elementos. Então, eu vou fazer uma modificação colocando acento nesse verbo e vou também modificar o lugar desse pronome, porque aqui eu tenho um advérbio que atrai esse pronome para perto dele. Então, vai ficar, os alienados sempre se mantêm neutros. Esse mantém, ele vai ser acentuado com o acento circunflexo, para simbolizar que está no plural, em concordância com alienados. Seguem anexos às cartas minhas poesias para você. Notem que eu tenho cartas, poesias. Então, poesias estão seguindo anexas. Fazendo a concordância, vai concordar com poesias, que é feminino plural. Então, seguem anexas às cartas minhas poesias para você. Letra F. As provas que contivesse mais erros seriam comentadas. Vejam bem, provas é plural e o verbo está no singular. Então, eu vou ter que fazer esse ajuste. As provas que contivessem mais erros seriam comentadas. G. Polvo e lula frescas serão servidos no jantar. Notem que eu tenho um substantivo masculino e um feminino. Quando isso ocorre e o último substantivo aqui é o feminino, eu não posso utilizar o feminino plural, porque eu tenho a presença de polvo, que é um substantivo masculino. Então, polvo e lula frescos serão servidos no jantar. Letra H. Quando ele compormos uma canção de paz, poderá descansar. Esse erro aqui tá grosseiro, né? Terceira pessoa com primeira pessoa do plural. Então, quando ele compuser, o verbo compor, ele é conjugado como o verbo pôr. Então, quando ele compuser uma canção, poderá descansar.
Letra I. Para a matrícula é necessário a documentação pedida. Então, é aquele caso, se eu tenho a documentação pedida, eu tenho que fazer a concordância e passar para o feminino. Então, vai ficar, para a matrícula é necessária a documentação pedida. Número 2. Leia o trecho do romance Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, observe as palavras destacadas e responda o que se pede. O senhor aprende? Eu entoo mal, não por boca de ruindade lá como quem diz. Sou ruim não, sou homem de gostar dos outros. Quando não me aperreiam, sou de tolerar. Não tenho a caixeta da raiva aberta. Rixava com nenhum. Ali, aceitava o regime na miudez das normas. Vai daí comigo erraram. Um errou. Um pai jagunço chamado Antenor, acho que era coração de jesusense. Começou a temperar a conversa, sagaz de Fiuza, notei. Ele era homem chegado ao Hermógenes, se sabia dessa parte. De dias em dias rodeava a questão. Queria saber que apreço eu tinha por Joca Ramiro, por Titão Passos, os outros todos. Se eu conhecia Sou Candelário, que estava por chegar? O giro dos assuntos, ele me tenteava a fala. Notei. E devagar vinha querendo deixar em mim uma má vazante, me largar em dúvida, não era? Aquilo eu inteligenciava. É um trecho de Grande Sertão Veredas. Então, sobre esse trecho, vamos às questões. Letra A. A qual classe de palavras pertencem as palavras destacadas no trecho anterior? Então, notem bem. Tenho, rixava, aceitava, notei, tinha, conhecia, notei novamente. Todas essas palavras pertencem à classe gramatical dos verbos. Todas são verbos e estão na primeira pessoa do singular. Pela regra de concordância verbal, os verbos devem concordar em número e pessoa com o quê? Com qual elemento sintático? Bem, a regra geral de concordância verbal diz que o verbo de uma oração deve concordar em número e pessoa com o núcleo do sujeito, que normalmente é um substantivo. Então, qual é o elemento sintático? O núcleo do sujeito, ou seja, o substantivo. Letra C. Os verbos destacados estão em primeira pessoa do discurso, por quê? Relacione a sua resposta com o conteúdo sobre os tipos de narradores. Bem, como nós vimos lá no texto, todos os verbos estão na primeira pessoa, né? Então, isso acontece porque a pessoa que está narrando também participa da história. Então, nesse trecho, nós temos um narrador personagem. Então, nessa obra Grande Sertão Veredas, né, o personagem ele participa da história. Então, por isso que nós temos o discurso em primeira pessoa, porque nós temos um narrador personagem. Aqui nós temos umas referências de exercícios de concordância nominal e verbal que vocês poderão consultar. As regras de concordância nominal e verbal são muitas